Olá, eu me chamo Alberto e vou contar a vocês o que aconteceu comigo durante um dia na floresta. Eu estava sozinho, pois minha namorada Gabi havia me abandonado há uma semana. Nós estávamos juntos há mais de 5 anos e eu achava que ela era o amor da minha vida, mas de repente ela disse que precisava de um tempo. Ela se mudou e cortou contato comigo, o que me deixou muito triste. Conversávamos sobre passar o resto das nossas vidas juntos, mas agora meu futuro parecia incerto. Eu me sentia perdido e triste todos os dias em casa. Tudo me lembrava dela. Então, decidi ir para a floresta da minha família, onde costumávamos caçar veados durante o outono, desde que eu era criança. Em uma manhã fria de novembro, enquanto caminhava pela floresta, cheguei a um lugar especial que meu avô adorava. Sentei-me debaixo de uma árvore e ouvi os sons da natureza ao meu redor. Foi a primeira vez em muito tempo que me senti relaxado. De repente, um grupo de veados passou correndo pela clareira, fugindo de algo invisível. Um cervo majestoso emergiu das árvores e meus instintos de caça assumiram. Levantei meu rifle, mirando com cuidado, e acertei-o perfeitamente. Depois disso, tirei um momento para refletir sobre a caça, me sentindo orgulhoso e grato. Então comecei a preparar o veado para a comida, tirando a pele e limpando-o. O equipamento me fez lembrar de bons momentos. Era como fazer o mesmo trabalho que eu via meu pai e avô fazendo quando íamos caçar juntos. Eles me ensinaram a fazer tudo certo, para não perder nenhuma parte do animal. Eu podia quase ouvir suas vozes e risadas na brisa. O sol estava começando a se pôr quando terminei. Pendurei meu rifle no ombro e segurei os chifres do veado. Comecei a puxar o veado de volta para minha caminhonete, que estava estacionada a alguns quilômetros de distância, na beira da propriedade. O terreno era acidentado e rochoso, e o peso do veado fazia tudo ficar devagar. Eu usei minhas botas de caça resistentes e parei várias vezes para descansar e beber água do meu cantil. Em uma dessas pausas, olhei para o relógio e fiquei surpreso ao ver que já haviam se passado algumas horas. O sol estava se pondo, pintando o céu em cores bonitas. Mesmo tendo um pouco mais de caminho pela frente, havia luz suficiente para voltar com segurança. Eu me senti renovado e continuei a caminhada, arrastando o veado. Enquanto caminhava, ouvi o som de um galho quebrando nas árvores. Olhei rapidamente para trás, mas não vi nada. A floresta estava ficando mais escura, mas continuei andando, dizendo a mim mesmo que era provavelmente apenas um esquilo ou um pássaro. No entanto, mais tarde, comecei a ouvir outros ruídos estranhos, como galhos quebrando e folhas mexendo. Parecia que algo estava andando em 2 pés, seguindo o mesmo ritmo que eu. Meu coração começou a bater mais rápido, mas tentei me acalmar, pensando que poderia ser apenas um urso curioso. Enquanto apressava meu passo, percebi uma sombra se movendo atrás de uma árvore. Balancei a cabeça pensando que era minha imaginação, mas algo escuro desapareceu no meio das árvores. A carcaça do veado parecia mais pesada a cada passo, e o medo começou a se apoderar de mim. Eu queria correr desesperadamente, mas minha caminhada era apenas uma marcha lenta. Estava sobrecarregado pelo peso do veado. E o que quer que estivesse me seguindo estava estranhamente fora de vista, escondido pela floresta. Meu coração batia forte com o som dos galhos quebrando e as folhas se mexendo a cada passo. A presença desconhecida parecia ameaçadora, quase maligna, e eu não conseguia me livrar da sensação de que olhos me observavam nas sombras. Meu rifle estava pendurado inutilmente sobre meu ombro, pois eu precisava das 2 mãos para arrastar o veado. Isso me deixava vulnerável, pois, se essa coisa invisível decidisse atacar, eu não teria outra opção. Usei as últimas gotas de minha força e continuei a andar, determinado a chegar ao meu caminhão antes de anoitecer, apenas um pouco mais longe.
Eu me dizia para ignorar os sons assustadores ao meu redor, passo a passo. Você pode estar se perguntando por que eu não larguei o veado e confrontei quem estava me seguindo ou simplesmente me afastei dele. O medo é uma coisa engraçada. Naquele momento eu senti muito medo, mas também me senti meio bobo porque não sabia o que era. E se não fosse perigoso? Além disso, ficaria bravo comigo mesmo por ter caçado o animal só para deixá-lo para trás. Meu avô sempre me ensinou a usar o máximo possível do que eu caçava. De repente, meu sangue ficou gelado quando ouvi um chamado de veado vindo das árvores. O som era como uma imitação zombeteira de um chamado de alarme de veado de cauda branca, algo que nenhuma criatura natural poderia imitar tão bem. Minhas veias foram inundadas de adrenalina ao perceber que não era um animal comum me seguindo. Algo inteligente e totalmente desumano estava me atacando, e a escuridão crescente fez meu medo primal se intensificar. A criatura invisível ficou mais audaciosa, quebrando galhos agressivamente, como se quisesse me avisar que poderia encerrar o jogo a qualquer momento. Eu estava sendo ameaçado, como se alguém estivesse me assustando de propósito. Estava quase ficando maluco de cansaço. Meus pulmões precisavam de ar, minhas pernas tremiam, mas eu estava totalmente focado. Finalmente, cheguei ao meu caminhão justo quando o sol estava indo embora. Eu tropecei na clareira, onde a caminhonete antiga estava estacionada. Rapidamente, joguei o veado na parte de trás do caminhão, enquanto a escuridão tomava conta da floresta. Eu pulei no banco do motorista, minhas mãos tremendo muito, enquanto eu tentava encaixar a chave na ignição. A floresta ficou completamente silenciosa, mas eu senti como se algo estivesse me observando, esperando, enquanto o motor rosnava para ligar. Eu pedi a Deus para me proteger até chegar em casa bem e inteiro. Enquanto eu me afastava, ouvi um grito terrível vindo de algum lugar lá no fundo da Floresta Negra. Um som muito assustador fez meu corpo tremer de medo. Não sei o que era aquela coisa ruim, mas fiquei aliviado por ter escapado. Dirigi muito rápido pela estrada sinuosa de terra para sair daquele lugar assustador, com uma mão tremendo no volante e a outra segurando firme meu rifle. Quando cheguei em casa, desci do caminhão correndo e fui descarregar um animal. Mas quando levantei o corpo dele da carroceria, uma sensação de gelo percorreu o meu corpo. A cabeça do veado desapareceu, como se tivesse sido arrancada com uma força tremenda. Nos dias que se passaram, a paranoia me consumiu, aquela imagem cravada em minha mente. Eu sempre sentia que estava sendo observado das árvores no final do nosso terreno. À noite, eu acordava de repente, achando que aquela coisa estava lá fora, olhando pelas minhas janelas. Por causa disso, apareceram olheiras embaixo dos meus olhos, e nem dormir bastante conseguia melhorar. Um dia de manhã, nosso cachorro não veio me cumprimentar na porta como sempre fazia. Encontrei ela embaixo da varanda, ela tinha sido atacada, mas de alguma forma ainda estava viva. Parecia uma mensagem de que essa presença sinistra podia facilmente machucar quem eu amava. Foi uma manhã triste. Então, peguei coragem e fui visitar meu avô. Era um velho homem que havia se mudado para um lugar pequeno nos arredores da cidade, não muito longe da nossa casa. Já fazia um tempo que eu não o via e me senti culpado por ter esperado algo tão triste acontecer para decidir visitá-lo. Quando cheguei lá, meu avô ficou muito feliz em me ver e me convidou para entrar. E conversamos tomando café em sua velha mesa de cozinha. Finalmente, eu falei sobre isso. Perguntei para meu avô, da maneira mais tranquila possível, se ele já tinha vivido algo esquisito enquanto caçava perto daquele morro. O rosto dele ficou sério e ele olhou para a sua xícara de café em silêncio por um tempão antes de falar. "Você viu algo lá fora, não viu?" Ele perguntou sério. Balancei a cabeça, meio envergonhado,
por ter tocado num assunto que claramente o incomodava, mas eu precisava saber. Ele se recostou com um suspiro pesado e começou a contar devagar. Não queria acreditar sozinho, mas ao longo dos anos aconteceram coisas que eu não conseguia explicar. Às vezes, de noite, coisas estranhas aconteciam, uma sensação estranha de que algo invisível estava me observando. Algumas vezes, quando carregava a caça, ouvia galhos quebrando e folhas se mexiam bem atrás de mim, e meu corpo gelava. Foi exatamente como você descreveu, mas na verdade, nunca vi nada. E eu não queria acreditar que algo ruim pudesse estar tão perto de casa. Então, eu decidi que tudo era coisa da minha cabeça, que eu estava imaginando tudo. Mas lá no fundo, eu sempre soube que tinha algo estranho naquela floresta. Eu contei para ele todos os detalhes assustadores do meu encontro com aquela coisa invisível que ficava me seguindo. O barulho dos galhos quebrando, o jeito preciso como ela imitava o som dos cervos e aquela coisa mutilada que encontrei. Ele ouviu com um olhar fixo, balançando a cabeça para mostrar que entendia. Me desculpe, eu deveria ter te avisado, ele disse. Quando terminei de contar tudo, ele explicou com pesar que por muitos anos negou isso para si mesmo, fingindo que não era nada. Mas ainda está lá fora, ele vê. Eu mudei de assunto, tentando não ficar muito tempo falando sobre algo tão assustador. Afinal, os melhores anos do meu avô já passaram, e eu não queria estressá-lo. Já faz muito tempo, embora ainda tenha medo de que possa estar lá fora, espreitando nas sombras. Talvez espero que seja apenas coisa da minha imaginação, porque nunca mais poderei ir para aquele lugar. Todo ano, toda a nossa família se reúne para um acampamento familiar na floresta. Mas, conforme fomos crescendo, preferimos dormir em uma cama do que em uma barraca. Encontramos um lindo lugar nas profundezas de Minas Gerais e ficamos com o lugar só para nós. Logo depois que chegamos, eu comecei a notar algumas coisas estranhas, mas achei que era só impressão minha. Eu já tinha visto coisas sobrenaturais antes, como vultos e sombras, mas isso é assunto para outra hora. Quando o meu filho adolescente foi remar de caiaque, ele voltou me dizendo que tinha algo se mexendo pela ilha. Parecia que ele tinha assustado alguma coisa bem grande. Eu perguntei se poderia ter sido um veado, e ele disse que não parecia nada com um veado. Ele é um caçador experiente, então eu acreditei no que ele disse. O primeiro dia passou sem muitos problemas. No segundo dia, meu pai e meu marido foram pescar de barco. Eles voltaram sem nenhum peixe, o que é muito raro para o meu marido. Meu pai até brincou, dizendo que meu marido conseguia pescar um peixe se ele jogasse uma linha em um vaso sanitário. Eu perguntei como foi a pescaria e eles disseram que pegaram alguns peixes, mas quando eles os abriram, o interior estava todo podre e cheio de bichos. Isso era muito estranho para um lago de montanha, mas tudo bem. Nós simplesmente não comeríamos peixe nessa viagem. Eu falei para o meu marido que isso era muito esquisito, na minha opinião, e que também não tínhamos visto nenhum pássaro ou outros animais normais. Ele disse que tinha notado, mas não me contou porque eu tenho uma imaginação muito fértil de coisas que acontecem à noite. O terceiro dia, nós resolvemos dar uma volta pela estrada, principalmente porque as crianças estavam ficando muito agitadas. Andando pela estrada, teve uma confusão na frente. "Rápido, vem ver isso!" Meu marido me chamou. Lá no barranco tinha uma pegada enorme e única. A estrada tinha sido cavada na montanha e era bem mais baixa do que a floresta ao lado. Eu tenho 1,67 m e a pegada era um pouco mais alta do que eu. Tinha uma parte achatada em cima. Então meu marido tentou subir, mas estava muito macio. O que quer que tenha feito aquela pegada, pulou até lá. As crianças que estavam com a gente começaram a ficar nervosas. Então eu falei para o meu marido deixar isso para lá. Quando a noite chegou,
A floresta parecia ter uma presença sinistra. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse nos observando. Eu não falei nada para ninguém, porque a minha irmã já estava com medo de onças e outras coisas. No quarto dia, eu acordei cedo para tentar tirar fotos de alguns pássaros de manhã, se eu conseguisse achar algum. Eu fiquei feliz quando vi alguns, mas quando eles pararam de cantar ao mesmo tempo, meu coração congelou e senti arrepio nas costas. Eu sabia que isso significava que tinha algo grande lá fora, rondando. Isso durou um tempo. Eu podia ouvir o meu marido se mexendo na cabana. Então eu comecei a ouvir um barulho de pedras atrás da nossa cabana. No começo, eu pensei que fosse o meu marido, que talvez tivesse alguma entrada nos fundos da cabana que eu não conhecia. E eu pensei que ele estava vindo para tentar me assustar, uma brincadeira que ele gostava de fazer às minhas custas. Mas logo em seguida, o meu marido abriu a porta da cabana. "Oi, você já acordou?" Eu perguntei, surpresa. "Sim", ele respondeu, meio chateado. "Eu estava dormindo bem. Por que você está me perguntando isso nas férias?" Eu falei para ele em um sussurro bem baixinho que eu tinha ouvido algo andando atrás da cabana. Como dois bobos que éramos, saímos juntos para ver, mas não achamos nada. Começamos a procurar nos arredores da beira da floresta, cada um seguindo um caminho diferente, tentando achar alguma coisa. Eu fui para a esquerda e ele foi para a direita. Não demorou muito para eu sentir um arrepio na espinha, aquela sensação de estar sendo vigiada. Então, eu me virei para voltar para a segurança do meu marido. Quando eu me virei, eu vi ele, e eu pude ver atrás dele um galho enorme de árvore, balançando para cima e para baixo, como se alguma coisa estivesse ali segurando o galho e nos espiando e depois soltado. Naquele momento, não tinha vento nenhum, e só aquele galho estava se mexendo. Nós nos encontramos e eu contei para ele o que eu vi, e nós dois achamos muito estranho. Eu falei que a gente devia voltar e fazer um café, e ele concordou. Conforme o dia passava, em um momento nós estávamos sentados próximos à cabana e conversando como as famílias fazem. Do outro lado do lago, eu vi uma forma borrada, escura, pequeno. Eu fiquei olhando por um tempo. De repente, ele virou uma sombra borrada enorme. Era como uma sombra de alguém gigante, mas bem devagar. Durou uns 3 segundos. Eu murmurei: "O que é isso?" A minha família perguntou do que eu estava falando e eu expliquei. Eles disseram que eu estava só vendo coisas e continuamos com o nosso dia. Naquela noite, nós fizemos uma fogueira grande na beira do lago e eu não conseguia me livrar da sensação de que alguém ou alguma coisa estava nos observando de perto. Com a escuridão que nos cercava na noite sem lua, era impossível ver qualquer coisa que estivesse fora do brilho da fogueira. No 5º dia, nós estávamos sentados perto da cabana de novo, quando a minha irmã começou a falar sobre algumas coisas estranhas que eles tinham notado. Agora, eles não acreditam em assombrações. Então, eu fiquei muito curiosa para ouvir as histórias deles. Minha irmã disse que ficava vendo sombras pretas de pessoas do lado de fora da cabana dela à noite. Sempre que ela olhava, elas pareciam voltar para a escuridão. A minha mãe ficou um pouco animada com isso e disse: "Eu também vi essas sombras lá fora, mas eu não quis falar nada para não assustar vocês." O meu marido também me contou sobre essa teia de aranha gigante que ele viu flutuando no ar, com uns fios brilhantes em volta. Eu achei que era alguma coisa de aranha mesmo, mas ele disse que não, que ele sabe como é isso. Ele disse que era uma coisa estranha, que ele podia ver através dela, mas que tinha um formato definido. Ele estava muito sério e eu acreditei nele. Todos nós conversamos então sobre o clima esquisito que a gente estava sentindo na floresta. Nós também estávamos nos sentindo observados, como se alguém ou alguma coisa estivesse nos vigiando o tempo todo. Estávamos nos sentindo meio tontos, como se estivéssemos em um barco. No começo, eu pensei que talvez as cabanas fossem mal construídas e balançassem um pouco.
mas depois eu percebi que a sensação continuava lá fora também. O meu irmão, que ficou quieto a maior parte do tempo, finalmente falou. Então ele também sentiu isso. Eu só pensei que estava muito distraído. Decidimos mudar de assunto e apenas aproveitar. Foi a nossa última noite e nosso último dia na cabana. No sexto dia, acordei cedo porque a cama realmente não era muito confortável e eu não queria perder nada do último dia. Saí da cabana, aquela sensação de ser observada sempre presente. Sentei-me no chão e pude ouvir batidas na floresta. Houve uma batida à minha esquerda e outra um pouco mais à direita. O que quer que estivesse causando isso vinha de duas coisas diferentes, e elas pareciam estar se comunicando. O dia passou sem muita coisa acontecer, além da temida sensação de estar sendo observado. No dia seguinte, meu marido e eu queríamos aproveitar o dia sem nos preocuparmos com as malas, então adiamos até a noite. Neste momento, as crianças estavam ali próximo, saindo com seus primos e jogando alguns jogos de cartas. Então, meu marido e eu finalmente fomos arrumar nossa cabana. Estávamos carregando o carro com esse cheiro horrível que simplesmente surgiu do nada. Vou até meu marido e falo para ele, você precisou fazer isso nas calças dentro do carro? Ele riu e disse que não foi ele. O cheiro era tão forte e terrível. Ele me olhou nos olhos e disse que ele não sentiu nada. Sou conhecida por ter um olfato muito apurado, mas ainda assim fiquei perplexa por ele não sentir o cheiro disso no ar. Então, finalmente, sentiu o cheiro também e vi seus olhos ficarem enormes. O ar ficou denso e sabíamos que não estávamos sozinhos. Eu ouvi um galho estalar à esquerda e uma batida em uma árvore que estava tão perto. Eu podia sentir isso em meus ossos. Nós olhamos um para o outro entendemos que tínhamos que voltar para o alojamento principal. Rapidamente, caminhamos até os outros. Avisamos o meu pai, mas não alertamos as crianças. Ele nos disse para avisar a minha irmã, porque ela estava sozinha em sua cabana com os filhos. Todos nós acabamos dormindo nas cabanas naquela noite. Havia uma sensação perturbadora no ar, de ser observado, e não ousamos sair do alojamento até de manhã. Mencionei essa estranheza ao proprietário em um e-mail depois que saímos, e ele confessou que muitas pessoas que ficaram lá saíram mais cedo ou afirmaram que havia algo na floresta que os observava. Depois de tudo isso, optamos por um local de acampamento menos isolado no próximo ano. Graças a Deus, saímos inteiro daquela floresta.